esse papo de ficar confessando o seu pecado para o líder religioso, ou fazendo grupinhos de confissão de pecado, que é um movimento que ocorre em muitas denominações do cristianismo, isso é conversa fiada. O texto de onde interpretam isso diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejam curados. Significa que se você errou contra alguém, você vai lá e confessa para aquela pessoa: me perdoa, irmão. Mas imagina você contar as falhas do seu cotidiano para o seu líder ou para os seus irmãos. Desnecessário. Certo? Então, se você errou contra o seu próximo, confessa para o seu próximo. Se você errou contra si mesmo, confessa isso para Deus. Se você cometeu um crime, aí você tem que confessar para a polícia. Agora, ficar confessando o seu erro para líder, para receber perdão divino, não tem pé nem cabeça. É conversa fiada. Tem gente que vive orando, mas não cresce espiritualmente, porque ele pensa que orar muito vai melhorar a sua vida espiritual. Espiritualidade só cresce com o amor. Jesus disse isso: aquele que faz a um desses meus pequeninos, a mim está fazendo. Mateus capítulo 25. Então, passe um tempo orando, isso vai fazer bem, mas na hora de se levantar, lembre-se que a tua espiritualidade é definida não pelo tanto de horas que você passa com o joelho dobrado falando com Deus, mas em como você trata as pessoas que você encontra pelo caminho, principalmente aqueles que socialmente forem mais vulneráveis que você. É como você trata o porteiro, como você trata o reciclador, é como você trata o menino que pede moeda no semáforo. É aí que a sua espiritualidade, de fato, será mostrada. A pessoa que não fala em línguas estranhas em muitas igrejas, ela é deixada de lado, ela é desprezada, ela é vista como alguém que ainda falta alguma coisa. Porque em muitas denominações, quem é muito valorizado é a pessoa que fala em línguas. Mesmo que não tenha caráter nenhum. Pode ser um péssimo exemplo. Mas se lá no templo, no horário do culto, a pessoa grita em línguas, aí ela é vista como cheia do Espírito Santo. Tá? E muitas vezes essas pessoas ficam deprimidas. Essas que são deixadas de lado por não falar em línguas. Né? Porque a pessoa, ela vê o seu dia a dia, e tem muita gente sincera, né? Mas que quando chega no culto, sempre recebe aquela palavra: tá faltando alguma coisa em você, hein? E é esse pessoal que prega isso, usa como referência Atos 2, olha lá, ó, Atos 2, batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Não tem nada a ver. Falar em línguas foi um dom. Batismo com o Espírito Santo é o acesso que Deus liberou a pessoas comuns, que antes só reis, sacerdotes, profetas e juízes é que tinham esse acesso. Então o batismo com o Espírito Santo é acesso concedido. O falar em línguas é dom, é uma coisa à parte. Tá? Mas o povo não sabe explicar e desvaloriza, deixa de canto. E às vezes essas pessoas se deprimem em ambientes onde o falar em línguas e o gritar é super valorizado. Tá? Então, graças a Deus, muita gente tem aberto os olhos e saído desses ambientes, né? Porque esses ambientes geralmente adoecem pessoas. A igreja não me aceitou por eu ser lésbica. Fiz de tudo para deixar de ser e não consegui. Acha que Deus me ama mesmo assim? Bom, respondendo a pergunta e preservando a privacidade da pessoa, sim, Deus ama você. E um conselho: não busque suas respostas nas instituições religiosas. A maioria delas, principalmente as do segmento evangélico, vão dizer que toda lésbica vai para o inferno, tá? Ao invés disso, busque as suas respostas no amor de Cristo, e aí você não vai se decepcionar, tá? Infelizmente, o meio religioso não sabe responder corretamente essas perguntas, e até usam textos bíblicos nada a ver, né? Dizendo que toda lésbica, todo homossexual é um sodomita, né? Os sodomitas são aqueles que foram destruídos junto com a cidade de Sodoma e Gomorra, e alguns religiosos dizem que isso aconteceu porque eles eram gays e lésbicas. Não tem nada a ver, você pode acompanhar no próprio texto lá de Gênesis. Deus destruiu a cidade na história porque eles eram violentadores para conseguir prazer.
tá? Eram homens que usavam a violência e tentaram isso até com os anjos, ok? A gente precisa respeitar as pessoas que decidem, né, omitir o que nasceram sendo, né, e fazem disso uma decisão contínua. Porém, a gente sabe que muitos tomam essa decisão apenas para agradar a família e o ambiente religioso onde vive, tá? Agora, uma coisa é fato: se uma pessoa nasce com essa orientação, se Deus permitiu que alguém viesse ao mundo com essa orientação, por que Deus condenaria essa pessoa? É lógico que não, Deus não é esse carrasco, ok? Agora, sim, a Bíblia refuta, confronta todo tipo de promiscuidade, que é aquela troca constante de parceiros, né, por mero prazer. Isso é refutado nas Escrituras, tanto na vida do gay quanto na vida do hétero, né? São pessoas que levam a vida na base da bagunça e na busca do prazer, tá? Agora, Deus, ele sabe o coração de todos, e há sim, né, lésbicas que são excelentes cristãs, são pessoas do Evangelho. Te falaram que você precisa buscar Deus na igreja. Mentiram para você. Falaram para você que você precisa buscar o Espírito Santo no templo. Mentiram para você. Você quer buscar Deus primeiro. Ele não te perdeu de vista. Mas Deus não mora nas quatro paredes. Mergulhe em você que você se conecta com Deus. Porque a casa onde Ele mora, segundo o próprio Evangelho, é em você. Tá? Muita gente quer que as pessoas pensem que Deus está fora. Não, meu irmão. Deus está dentro. Agora, por que os líderes religiosos querem que as pessoas pensem assim? Simples. Porque se a pessoa tem na sua mente que precisa ir e se deslocar até um lugar para buscar a Deus, ela vai, a partir daquele momento, depender do templo. Tá? Você quer ir no templo? Vai, mas leve o seu cérebro junto. E entenda, Deus não está nas quatro paredes. Eu vou entregar para vocês uma lista com 10 verdades que a maioria dos líderes religiosos não querem que você saiba. Número 1. Jesus não depende da igreja para salvar. É a sua graça que alcança os homens. Número 2. O ide de Jesus, em Marcos 16,15, não é um momento de panfletagem, e sim atitudes do Evangelho durante a sua vida toda. Número 3. Batismo em água nunca salvou ninguém. O batismo verdadeiro é aquele que Cristo realizou em sua morte e ressurreição. Leia Romanos capítulo 6, do 1 ao 4. Número 4. Sim, Cristo também salva pessoas que nunca foram batizadas em água. Número 5. Igreja nunca foi um prédio. Número 6. Jesus não fundou nenhuma denominação. Número 7. Quem ganha pessoas para Jesus é Jesus, até em países onde não há nenhuma igreja evangélica. Número 8. Existem ateus que honram mais a Cristo através de suas atitudes do que alguns que se dizem cristãos. Número 9. Culto não é aquelas 2 horas de reunião no templo. Culto é a nossa entrega diária e consciente à prática do Evangelho. Número 10. Santa Ceia só é santa quando alimenta o faminto e não exclui os imperfeitos. Cristo nunca quis que se tornasse um ritual. Quer a explicação dessas verdades detalhadamente? Vai lá no meu canal, o link está na bio. Se um pastor te falar que para expulsar o demônio devorador das suas finanças, você precisa pagar o dízimo, você ensina para esse pastor que o devorador você expulsa com inseticida, porque devorador é gafanhoto e não demônio. E quando aparece essa palavra, devorador, lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8, 9, 10, Deus estava ali corrigindo pessoas, principalmente sacerdotes, que estavam deixando de cuidar de gente faminta. Porque o dízimo era mantimento para pessoas que precisavam se alimentar. Tá? Nunca foi dinheiro para enriquecer o sistema religioso. Na graça, o meio de se contribuir é sempre baseado na voluntariedade, no bom senso, com muita transparência e nunca com ganância, nunca com medo e nunca com culpa, tá? Mas
Devorador não é demônio, devorador é gafanhoto. E dízimo não era dinheiro, dízimo era mantimento. Dízimo não existe para a igreja. Dízimo não é coisa da graça. Dízimo é coisa da lei de Moisés e cessou. Se você ainda frequenta uma igreja onde existam essas três coisas, fique alerta. Essa denominação está sendo prejudicial para você. Vamos lá. Primeira coisa, campanhas. Lá ainda tem esse negócio de 7, 14, 21 dias de campanha para Deus te dar uma bênção. Não foi Jesus que pediu isso, não. Isso é invencionice religiosa, muitas vezes para o sistema se beneficiar nas suas custas. Deus não faz barganha, ele não faz trocas com ninguém. Segunda coisa, sacrifício. Aquela história de você dar alguma coisa para Deus, de preferência que vai doer no seu bolso. Para Deus te dar uma grande vitória, isso também é criação religiosa. Quem está se beneficiando é o sistema, é o líder religioso. Já que eles pregam o sacrifício, por que eles não doam as mansões que eles têm para os menos favorecidos? Por aí você tira. O sacrifício só vale para os fiéis, para os líderes não. Então é maracutaia, tá? E para finalizar a respeito desse assunto, o sacrifício final que Deus aceitou foi o de Cristo, lá na cruz, de uma vez por todas, tá? 3. Penitências. Aquela história de você subir escadaria de joelhos, fazer uma peregrinação a pé de uma cidade para outra, ou ficar jejuando por vários períodos aí, também não foi Deus que pediu, não. Então fique esperto em lugares onde pregam isso, porque ali não está sendo pregada a verdadeira graça de Cristo. João 19:30, Jesus disse, está consumado, o preço foi pago, está cumprido. Romanos 11:35, quem primeiro deu alguma coisa a Deus para dele receber algo em troca? E a resposta é ninguém. Como eu já disse, Deus não faz barganha com ninguém. Te falaram que você precisa buscar Deus na igreja. Mentiram para você. Falaram para você que você precisa buscar o Espírito Santo no templo. Mentiram para você. Você quer buscar Deus primeiro. Ele não te perdeu de vista. Mas Deus não mora nas quatro paredes. Mergulhe em você que você se conecta com Deus. Porque a casa onde Ele mora, segundo o próprio Evangelho, é em você. Tá? Muita gente quer que as pessoas pensem que Deus está fora. Não, meu irmão. Deus está dentro. Agora, por que os líderes religiosos querem que as pessoas pensem assim? Simples. Porque se a pessoa tem na sua mente que precisa ir e se deslocar até um lugar para buscar a Deus, ela vai, a partir daquele momento, depender do templo. Tá? Você quer ir no templo? Vai, mas leve o seu cérebro junto. E entenda, Deus não está nas quatro paredes. No batismo verdadeiro não vai água. Eu posso provar, tem um texto na Bíblia específico sobre o verdadeiro significado do batismo. Tá, não tem importância se as pessoas quererem passar pela cerimônia do batismo. Tá? A gente não é radical a ponto de sair condenando as pessoas. Deus também não vai condenar as pessoas por se mergulharem na água. O duro são pessoas que ficam neuróticas por conta do batismo. Tem gente que fica obcecada nesse assunto. Tem denominação que é obcecada nesse assunto. E fala que o batismo deles é o real, é o verdadeiro. De forma que tem pessoas que se batizam 5, 6 vezes ao longo da vida e ainda carregam uma dúvida cruel em suas mentes. Quando elas descobrem isso daqui, eu tenho certeza que são ajudadas. Romanos 6, do versículo 3 em diante, diz o seguinte: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o verdadeiro batismo é este, que está descrito em Romanos capítulo 6. Aqui nós somos informados que foi Cristo quem nos efetuou um batismo que é no interior da nossa vida. E que está consumado, está realizado definitivamente, de uma vez por todas, que foi feito através de sua morte e ressurreição. Então não depende do pastorzinho, do anciãozinho, ir lá e batizar as pessoas com um mergulho. Nós dependemos de Cristo e sua obra já está
feita. Simples assim. Pregador famosão, hoje é até político, tá? Se aproveitou do voto do povo e entrou lá. Veio pregar na minha cidade e emocionou o povo. Não pregou nada com nada. E aí daqui a pouco ele foi fazer oferta, né? Porque essa parte também ficou para ele fazer. E ele começou a falar, olha, eu, para dar exemplo, vou dar meu relógio aqui para Deus. Tirou o relógio e colocou. O que aconteceu? O povo já estava emocionalizado e começou a dar relógio, oferta boa, né? E os pastores dessa denominação onde ele pregou, ao final do culto, foram lá para contar a grana, né? E o que esse pregador fez? Só dá meu relógio aí. Ele pegou o relógio de volta. Aí os pastores, mas peraí, você não tinha dado o relógio? Aí ele disse, não, isso aí é só para incentivar o povo, rapaz. Você tá entendendo? Vocês não sabem o nível de maracutaia que tem em ambientes religiosos. Se vocês soubessem, vocês pediriam mais transparência, levariam o negócio mais a sério. Não foi Jesus quem criou hierarquia na igreja. Esse negócio, essa escadinha de membro, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, alguns anciãos, né? Ou bispos, apóstolos. Isso aí não foi Jesus quem criou. Aí o pessoal olha e fala, mas está escrito na Bíblia. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que foi o próprio Jesus quem deu o dom, uns para pastores, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para apóstolos, e por aí vai. Bem, ali não é rótulo, ali não é título, ali não é escadinha hierárquica, ali é vocação. Quem tem a vocação do pastorado, quem tem a vocação do apostolado, não tem nada a ver com os rótulos que se dão a líderes religiosos da atualidade. Eram irmãos comuns e a vocação aparecia na atitude para com o seu próximo. Um pastor, por exemplo, era um irmão mais experiente. Ninguém ficava chamando ele de pastor, ok? Ninguém ficava chamando um irmão de apóstolo. Paulo, quando se defendia a respeito de seu apostolado, não estava defendendo o seu título. Ele estava defendendo a sua missão, a sua vocação. Porque apóstolo significa enviado. Aquela pessoa que é destinada por Deus, é convocada por Deus para uma finalidade. Agora, esse pessoal aí que fica correndo ou brigando até mesmo, né, enciumados por conta de títulos, de cargos hierárquicos, de funções ministeriais, isso aí não tem nada de evangelho. Se você tem alguma vocação, você pode utilizá-la sem que ninguém fique chamando você com algum rótulo. Simples assim, o evangelho é dessa forma. Deus não é comerciante. Então qualquer pastor, pregador que incentive a troca com Deus, o tal do pagar o preço, barganha, está mentindo ao povo. João 19,30 está escrito, está consumado. Jesus resolveu o problema da nossa dívida com Deus. Essa história de fazer campanha, fazer voto, essa história de oferecer coisas para Deus me abençoar, é um tremendo de um erro. Não chame mais a sua igreja de casa de Deus. Casa de Deus, segundo a Bíblia, só temos 3. A primeira é o tabernáculo, a sua casa móvel, que ficava no deserto. Depois, ainda no Antigo Testamento, nós temos o Templo de Salomão, a sua casa fixa, que entre destruições e restaurações, durou até o ano 70 depois de Cristo. Mas no Novo Testamento nós temos milhões de casas de Deus. Porque agora Ele habita em você e em mim, segundo o que a própria Bíblia nos ensina. A Bíblia não é a palavra de Deus. Porém, quando eu digo isso, um monte de religioso fica irritado. Alguns tentam argumentar. Aí, quando eu tenho tempo, eu converso com um ou com outro. Eu levo eles a refletirem. Por exemplo, tem um texto em Deuteronômio, tá? E esse é só um de muitos textos absurdos da Bíblia. Ali é um mandamento de Deus que se uma mulher interferisse numa briga do marido, ela teria que ter a sua mão decepada. Eu pergunto para esse religioso, isso aqui é palavra de Deus para a nossa realidade? Ele diz não. Foi palavra de Deus um dia. E aí eu consigo pegar ele.
Muito bem. Se foi palavra de Deus, se está registrado aqui, mas eu não devo cumprir, ela tem validade para mim? Aí ele tem que ceder e dizer não, que se eu cumprir isso, é até um crime na atualidade. Então, das duas, uma, ou aquele texto perdeu a sua validade, tá? Ou eu estou desobedecendo a Deus. Porque se eu não estou cumprindo o que a Bíblia manda, eu estou desobedecendo a Deus. Aí tem aqueles que tentam argumentar, não, mas isso aí foi pro povo de Israel, no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, tá? Isso aí já não tem mais validade para nós, porque Jesus cumpriu as Escrituras. E aí fica ainda mais claro onde eu quero levá-los. Muito bem, se Jesus cumpriu as Escrituras, o que eu faço com um monte de texto que tem na Bíblia? Eu aplico ou eu tenho como história, como folclore, tá? Como cultura? Eles não, é história, folclore, é cultura. Se é folclore, se é cultura, se é história, tem validade para mim, na minha espiritualidade ele diz não. Só que isso vai um dia de conversa, às vezes, até a pessoa entender aquilo que eu estou tentando falar, só que no outro dia ele vai no culto, e se você encontra de novo com a pessoa, ele vai falar, a Bíblia é toda a palavra de Deus. É uma lavagem cerebral. Então, não seria muito mais fácil reconhecer que ainda tem coisa para a gente aprender? Uma coisa bizarra que acontece em muitas igrejas é o culto de aniversário do pastor. Já viu isso? É desse jeito. Aí o pessoal prepara uma palavra de bajulação e leva um envelope cheio de dinheiro para dar de presente pro cara. Tá? E não tem só o culto do aniversário do pastor, né? Tem o culto do aniversário da mulher do pastor e às vezes dos filhos do pastor também. Quem patrocina são os próprios irmãos, tá? E às vezes, quando o negócio é muito bizarro, a festa de recepção acontece em dois ambientes. Para o povão, coxinha, risole, e para os demais, né, para a elite, para o pessoal mais da alta, em um outro ambiente tem um jantar, tá? Um pouco mais sofisticado. Isso acontece muito no Brasil, e o pessoal sabe que eu estou falando a verdade, tá? É um culto de bajulação ao homem, não tem nada de Deus, não tem nada de evangelho, certo? Muitas vezes nem pregação tem, e quando é uma pregação, quando ocorre uma pregação, essa palavra também é de bajulação. É um negócio maluco que acontece em muitos ambientes religiosos. Deus não está na sua igreja, Deus não mandou você frequentar igrejas e Deus não mandou você seguir a Bíblia. Deus não está na sua igreja porque Ele não habita em lugares, Ele habita em pessoas, então Ele está em você. Deus não mandou você frequentar a igreja, porém você é livre para ir onde você quiser, desde que leve o seu cérebro junto. E Deus não mandou você seguir a Bíblia, Deus mandou você seguir alguém, que é Cristo. Cristo está na Bíblia, entretanto nem tudo que está na Bíblia tem a ver com Cristo. E é preciso entender essa verdade, porque em nome da Bíblia, fora do contexto de Jesus, muito líder está enganando as pessoas nesse exato momento. Pregador religioso entrou em contato comigo dizendo que está assistindo os meus vídeos e vai fazer um vídeo de refutação no canal dele. Eu disse, aguenta aí, eu mesmo vou fazer um vídeo, ao invés de você ficar maratonando os meus vídeos, num vídeo só eu vou expor para você todas as minhas heresias. E aí fica mais fácil. Então vamos lá. Eu não acredito no inferno de tortura eterna, porque a minha base é o amor de Deus. Eu não acredito que as pessoas devem confessar pecados a líderes religiosos. Eu não acredito que o dízimo deva ser pago na atualidade, porque nós não somos israelitas e nem existe um templo a quem nós devemos manter. Eu não acredito que Santa Ceia seja uma refeição onde um pedacinho de pão e um pouquinho de suco seja servido apenas aos batizados. E fazem um ritual de separação onde o visitante não pode participar, a criança não pode, amaziado não pode. Na verdade que eu aprendi do Evangelho, ceia só é ceia se todos forem bem-vindos, e é uma refeição de amor e partilha. Anote mais uma heresia minha,
Eu não acredito que o batismo salva. Eu acredito que existam pessoas que nunca passaram ou nunca passarão pelo batismo da água e são de Jesus. Pode anotar aí também. Eu não tenho a Bíblia como a palavra de Deus. Para mim, a palavra de Deus não é um livro, é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. E da Bíblia, o que eu devo praticar e procurar aplicar é somente aquilo que se alinha com Jesus. Se não se alinhar com Jesus, eu não devo aplicar em minha vida. Então, daí você já tem uma base daquilo que eu prego e tenho certeza. E o meu alicerce é Cristo e o amor de Deus. Então vamos lá. Muitas denominações evangélicas do Brasil funcionam como um império piramidal. No topo da pirâmide está o pastor presidente, que é o dono do esquema todo. Muitas vezes é tão escancarado que ele atrela a denominação à sua família e se tornam proprietários vitalícios. Para sempre serão donos da igreja, tá? Na sequência vem os aspirantes, que são aqueles pastores que querem ganhar alguma coisa do sistema. Geralmente pretendem ganhar um campo, que é uma igreja matriz que toma conta de várias congregações e, com isso, receberem um bom salário. Eles funcionam como um muro de proteção para o pastor presidente, tá? Na sequência vem os demais obreiros, geralmente tem bastante gente bem intencionada, mas que talvez não sabendo estão trabalhando para aquele sistema funcionar. E por último, estão os fiéis, os membros, que na maioria dos casos têm boas intenções, defendem aquilo como se fosse uma defesa ao evangelho, mas tomara que acordem. Vocês não estão defendendo o evangelho. Ao defenderem uma denominação, vocês estão defendendo um esquema. Eu fui convidado para fazer uma visita na igreja que mais cresce na minha região. E eu fui. Cheguei lá, estacionamento top, climatização, ar-condicionado top, qualidade de louvor, a qualidade técnica, musical, top. Aí chegou a hora da palavra, eu pensei, vai ser top também. Aí o cara começou a pregar, dali a pouco ele já disse, olha, se tem acontecido problemas em sua vida, uma das causas pode ser o fato de você não estar sendo dizimista. Eu olhei para os lados, tinha gente levantando a mão e glorificando a Deus. Eu pensei, peraí, o pessoal não se deu conta do que esse cara está falando? Daqui a pouco subiu outro pregador. O pregador disse no meio da mensagem, olha, uma das coisas que eu tenho mais alegria é quando as pessoas me chamam de pastor. Aí eu olhei para os lados, o pessoal levantando a mão e dando glória a Deus. Então eles estão agradando as pessoas com ar-condicionado, com estacionamento, com qualidade técnica vocal, mas na pregação eles estão, na verdade, alienando as pessoas que não se dão conta disso. Ou você segue a Bíblia ou você segue Jesus. Os dois não tem como você fazer. Para com esse negócio de dizer que a Bíblia é sua regra de fé e prática, o seu manual de vida. A Bíblia manda matar. Um não cumpridor da Bíblia, aos olhos, na ótica da própria Bíblia, teria que morrer. É digno de morte. É alvo do castigo divino. É alvo da ira divina. É alvo do ódio divino. Você quer seguir a Bíblia? Você não vai conseguir. Ninguém conseguiu. Agora, Jesus, embora esteja na Bíblia, ele é maior que a Bíblia. Você tem que escolher. Esse híbrido não dá. Essa hibridização da fé, de falar que segue a Bíblia e ao mesmo tempo segue Jesus, você não vai conseguir. Isso vai causar uma loucura. Então, entenda de uma vez por todas. Ser cristão não é ser seguidor da Bíblia. É por isso que tem um monte de gente sendo enganada, porque vai nessa de seguir a Bíblia e o charlatão aponta o versículo que está dizendo isso ou aquilo e ele diz, não, está na Bíblia, então eu vou seguir. Mas não entende que em Jesus a lei foi cumprida.
Em Jesus, as páginas das Escrituras que eram contra nós foram canceladas. Então, significa que você tem que rasgar a Bíblia de jeito nenhum, mas entender que tem muitas coisas nela que não se aplicam mais a nós, por causa da graça e do perdão de Jesus.